Saúde e Bem-Estar com o Dr. Cleiton Alencar. Boa tarde, voltamos novamente com a senhora Amarílis Tupiaçu. Não perca essa entrevista muito legal que você vai curtir bastante. Essa mulher que faz parte da história do Pará, de Belém do Pará. Um beijo, voltamos daqui a pouco, não perca! Comece o ano cuidando da sua saúde. A Intervida conta com uma equipe altamente qualificada e comprometida para levar conforto e segurança na hora de realizar seus exames. Serviços de tomografia multislice, ecocardiograma, eletrocardiograma, ergometria, mapa, Holter, radiologia digital, ultrassonografia, mamografia digital, densiometria óssea, endoscopia, vacinas, odontologia, consultórios médicos. Unidade Bosque Grão-Pará, Avenida Centenário 1052, Loja 55, Andar Térreo, Valdecães. Contato 91 3352 3120. Voltando, muito obrigado. Vamos continuar a nossa parte 2 da nossa entrevista do domingo passado. Todo mundo curtiu bastante, mandou mensagens e a gente vai falar agora sobre literatura. A literatura paraense. O que a senhora diz da literatura paraense? Que nomes viriam automaticamente à sua cabeça falando de literatura paraense? Coisas que estão ficando esquecidas, infelizmente, que poucas pessoas acessam, poucas pessoas. A senhora falou do Felipe Patrone, Cezedelo Correia, grandes nomes que passaram por aqui. O padre Antônio Vieira, 9 anos. Ela me deu um livro maravilhoso sobre o padre Antônio Vieira e eu vou ler logo. Estou sedento, talvez hoje eu já comece, né? Então, assim, eu queria que a senhora comentasse essas pessoas que só não ficam esquecidas. Segundo a cultura mexicana, enquanto alguém lembrar da gente não morre. Né? Enquanto alguém lembrar da gente não está morto. E eu acho que ele está vivo, então, o padre Antônio Vieira. Muito, né? A senhora lembra muito dele, muitas pessoas leem. Então, o que a senhora diz desses personagens? Conte para o nosso telespectador sobre a literatura paraense. Quem são essas pessoas? Olha, são pessoas muitas esquecidas por problema de editoração. Porque o problema da editoração também inclui o outro grande problema, que é da distribuição de livros. Então, por exemplo, nós temos aqui um grande nome, a Eneida de Moraes. Ela gostava de ser só a Eneida. A Eneida, eu posso falar maravilhas da Eneida, mas se você for a uma livraria, você não encontra um livro dela. Perfeito, a mesma coisa da Alcinda, que nos veio de Monte Alegre, tem uma poesia linda. A mesma coisa. Maria Lúcia Medeiros, essa imensa contista, que também você não tem acesso aos livros. Tem um pouco livros do Dalcídio, por esforço da Universidade Federal do Pará, não é? Que vem tentando reeditar toda a obra, e da UEPA também, com a professora Josebel Fares, que fez um esforço e editou um dos mais belos livros dele, que é A Primeira Manhã. Então, a grande questão também é a editoração. Eles não são encontrados. Então, essa é uma falha da cultura, de um modo geral, aqui do Norte. Esses livros não são comerciais, essa é a verdade. Os editores, eles não sentem uma comercialização, um poder de venda, é isso? Não, você sabe que há poder de venda, mas as pessoas compram, os professores recomendam nas escolas. Então, há esse esforço também, e as crianças querem. Existe um mercado. Existe um mercado, mas não existe aquela vontade política. Não é que não exista a vontade política, às vezes não existe o recurso para fazer isso. Então, nós estamos agora lançando no dia 16 de junho uma biografia
meio romanceada, que eu tive o prazer de escrever para o Tribunal de Contas do Estado, o TCE. É muito grande o esforço. O livro vai ser belíssimo. Eu me sinto assim muito orgulhosa de participar dessa empresa, não é, desse empreendimento. O livro com muitas gravuras, muitas imagens, a iconografia muito rica. Agora, quem foi o Cezedelo Correia? O livro é sobre o Cezedelo Sobre o Correia, Cezedelo. sobre o ser humano, sobre a pessoa ou sobre a história dele? Olha, é biográfico? sobre tudo. Como foi que eu escrevi? Eu soube de um acervo sobre ele e há um museu muito bonito sobre ele na entrada do Tribunal de Contas, do TCE. Há um museu do Cezedelo Correia? Exatamente. Lindo o museu, muito bem montado, plotagem de textos dele, muito bonito. E eu me interessei muito e acabei tendo acesso a jornais ele nasceu em 1838 e eu comecei a ter acesso aos jornais do tempo dele. Ele foi paupérrimo, né? Muito pobre. Mas as pessoas acham que Cezedelo Correia é só aquela rua no final da Presidente Vargas. Exato. Na Cezedelo Correia, onde fica o Manuel Pinto da Silva ali, a pessoa acha que é só aquilo. Não, ele foi um republicano, ele esteve junto com Deodoro, o tribunal... Ele não é paraense. É paraense. Ele é paraense. É paraense. Ele estava junto com Deodoro, o Floriano Peixoto, né, e todos os grandes republicanos... Na proclamação da República. Na proclamação. Nós temos lá no tribunal uma raridade que é um texto elogiando o Cezedelo, assinado, nós temos autógrafo, assinatura do Deodoro. Do Deodoro? Do Deodoro. Olha. Autêntico documento. Então eu comecei a folhear rumas de jornais do tempo dele. Ele era militar, o Cezedelo Correia? Não. Ele saiu daqui, olha só, com 14 anos, estudou como bolsista, hoje seria bolsista, estudante pobre, no seminário dos Antoninos. E ele se destacou tanto, e com 14 anos, esse menino de 14 anos teve coragem de pegar um navio e foi sozinho para o Rio, para a Escola Militar do Reino. E o que aconteceu? Ele se destacou tanto. Ele foi deputado pelo Pará e assinou, e vários artigos importantíssimos, por exemplo, como a liberdade de culto, é dele, na primeira Constituição do Brasil. Ele foi deputado federal. Pelo Pará, pelo Paraná, pelo Mato Grosso, pelo Rio de Janeiro. Tá? Então, ele foi governador do Paraná, ele foi prefeito do Rio de Janeiro, elogiadíssimo, ele fez obras que até hoje estão no Rio de Janeiro. Então, esse homem... Que grande paraense. Grande paraense. Então, há uma fase da vida dele, essa fase toda de estudo, que não tem história. Ele nasceu numa época, não tem registro. Entendi. E a mãe, uma mulher assim, né, lutadora. Eu sei que ele disse, eu vou vencer pelo estudo. E ele estudou. Não tem nada sobre ela. Então, aí eu romanceei. Eu criei uma vida para ela. Como? De bordadeira. Mas há um motivo para isso. Então, alguns trechos são romanceados. Outros trechos são absolutamente históricos. Como, por exemplo, texto, frases, discursos. E a história dele é linda. E a senhora parafraseia ou a senhora coloca a íntegra citando o autor? Dos textos que eu consegui no jornal, muitos jornais sem data, do final do século XIX, sem data, sem nada. Então a senhora fez uma pesquisa profunda sobre Cezedelo Correia para fazer algo quase biográfico, romanceado e também histórico. Histórico porque o que é história, eu cito a fonte. Agora, eu fiquei o Sírio de 2015 com esses jornais, muita poeira, muito fungo. Comprei uma máscara, só que a máscara embaçava os óculos. Aí eu digo, tiro a máscara, não é?
E ficava até 3 da manhã, quando eu via, eu digo, gente, eu sou kamikaze, não é? Ficar até 4 horas da manhã, o pessoal lá, vem dormir, mãe, que é isso? E eu lá, às voltas com o Cezedelo, namorando o Cezedelo, me apaixonando pelo Cezedelo, não só eu, o meu filho. Se esse homem tivesse nascido hoje, ele já estaria na lua, entendeu? Impressionante a vida dele, linda, 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 linda. E eu fiquei muito feliz, eu ofereci esse texto para o tribunal, ofereci e o tribunal aceitou, não é? Por instâncias do conselheiro Nelson Chaves, porque ele também é um encantado pelo Cezedelo. E agora nós estamos às voltas com a edição desse livro, a escolha de iconografia, de imagens. Vai sair um livro físico. Físico, lindo. Como chama o livro? O livro é Cezedelo Correia, Vida Suposta e... Como é o nome? Esqueci exatamente agora do nome, porque eu inventei. Esse livro vai ser lançado? Vai ser lançado no dia 16 de junho. Não sei ainda do local, mas vai ser uma grande festa, porque para esse precisa ser visto, conhecido. Personificado, alguma coisa. Exato. A história dele, né? A história. Agora, retratos dele, porque ele foi muito importante. Ele foi atuante, primeiro como militar, e aí ele chegou ao posto de general, e como político, porque ele foi abolicionista. A impressão é de que toda a formação dele... Ele era à frente do seu tempo. Muito à frente. Olha, há frases dele que parece que você está lendo para hoje. Por exemplo, anticorrupção. Ele chegou a ter uma relação de amor e ódio com o Floriano, que era apaixonado por ele, pela honradez dele, pela honestidade, pela coragem, pela ousadia. Mas ao mesmo tempo havia como se fosse assim eu não digo inveja do Floriano por ele, que manda prendê-lo, porque ele criou o tribunal, ele criou o primeiro Tribunal de Contas da União, ele criou o tribunal daqui, de Belém, do Pará, ele criou o Tribunal de Contas do Mato Grosso. Então ele foi um homem assim, de uma participação política, de uma participação de vida, ele que lidava com o orçamento da Primeira República. Ele foi muito ativo, então. Muito ativo. Agora, ele teve os sonhos, ele quis escrever poesia que não ficou nenhuma, mas ele era um aficionado do Castro Alves. Castro Alves. Por quê? Porque abolicionista também. Abolicionista. Não é? Então, esse livro vai sair, eu estou assim num pé e no outro, porque nós, todo mundo do tribunal, não é? A Silvia Chaves, nós estamos assim muito próximas, a Dione, não é? O Dr. Nelson Chaves, né? Então nós estamos assim às voltas para que esse livro saia lindo e que saia restaurando, exumando, ressuscitando esse grande paraense. A gente fica, não dá nem para parar de querer ouvi-la, assim, é demais, né? A gente vai voltar daqui a pouquinho com o resto da história do Cezedelo Correia. Para você que acha que Cezedelo Correia é só uma rua, veja a grandeza desse homem. Eu estou aqui tendo um banho de história, estou já apaixonado pelo Cezedelo, já quero conhecer a história. Fui militar há muitos anos, sou apaixonado por grandes homens militares também. E voltamos daqui a pouco com a senhora Amarílis Tupiaçu, essa grande, ser humano inigualável. Não perca Saúde e Bem-Estar com o Dr. Cleiton Alencar. Tecnologia e conforto para cuidar da sua saúde. Com aparelhos de ponta para um melhor diagnóstico, a Intervida ainda conta com a comodidade de estar no maior shopping de nossa região. A Intervida oferece um serviço de qualidade em vacinação. A vacinação é uma das mais importantes medidas de prevenção a doenças. Não deixe para depois. Venha para a Intervida. Cuide de você e de quem você ama.
Previna-se. Unidade Bosque Grão-Pará, Avenida Centenário 1052, Loja 55, Andar Térreo, Valdecães. Contato 91 3352 3120. Voltamos, saúde e bem-estar com o Dr. Cleiton Alencar, com a senhora Lila, né? Ou a Marilis Tupiaçu, a nossa professora que eu fui professora, grande professora lá da UFPA, vai lançar o livro sobre Cezedelo Correia, e ela está aqui dando alguns spoilers sobre esse grande homem que saiu aqui de Belém do Pará com 14 anos e foi estudar no Colégio Militar do Rio de Janeiro, um colégio muito rígido, que formou grandes homens, grandes presidentes, grandes seres humanos, que ajudou na formação da base da democracia desse país, né, da república desse país, que veio depois virar uma grande democracia. Então o Cezedelo Correia, ele teve uma formação militar, virou general, e ele tinha uma formação de direito, de economia, porque o Tribunal de Contas, ele tinha um viés anticorrupção. Nessa época ele já tinha um viés, porque o Tribunal de Contas serve para controlar, para não deixar haver corrupção, para controlar as contas do Estado. Então talvez ele tenha sido mal visto, porque ele estava tentando colocar um fator controlador. Será que era isso? Esse foi o grande desgaste entre o Cezedelo e o Floriano Peixoto. Porque para o Cezedelo, as contas tinham que ser aprovadas previamente. E o Floriano queria que fosse depois. E no momento em que o Floriano, sendo presidente da República, diz: não, vai ser assim, vamos aprovar depois. Ele disse: então eu me demito. E ele se demite. Ele se demite do cargo, da função, não é, de ministro das Finanças. Porque ele não assumiu o primeiro tribunal. Assumiu outro político muito bem escolhido por ele, mas ele deixa de ser ministro, não é? Deixa de ser ministro. Então o Cezedelo, ele tem esses arroubos. Aí você pergunta se ele entendia. Olha, é impressionante como a formação estudantil humanista, que se preocupa com o humano em todas as acepções. Então estuda bem o tudo, estuda bem matemática, estuda bem as línguas estrangeiras, estuda bem tudo e não fica na superfície, né? Então ele fez, só lendo o livro, para ver como ele foi aquele que estudava o orçamento da pátria, aquele que entendia de banco. Ele faz a união do Banco do Reino com o então Banco do Brasil. Ele é elogiado por todos os banqueiros de outros países e sobretudo pelo Rothschild, entendeu? Então ele é um homem de muito ele era honesto. Saber. Honestíssimo. Você sabe como é que tem na morte dele? Ele veio a morrer em que ano, a senhora tem de cabeça? Ele morre em 1932. Já estava no governo Vargas. 32. 30 foi Vargas. A esse ponto aí. Eu acho que sim, já era Vargas já. Então, observe Morreu bem. aqui em Belém. Morreu no Rio. No Rio de Janeiro. Mas o corpo dele foi trasladado para cá e se encontra no tribunal. Ah, o corpo dele está aqui em Belém. Está aqui. A espada dele, os filhos, ele casou, ele não teve tempo de amar no tempo. Quantos filhos ele teve? Ele teve 2 filhos, casou. Ele foi, digamos assim, noivo velho. Porque 48 anos hoje é jovem. Sim, mas naquela época já era... Já era, tanto que ele é noivo velho. Então, ele casa com 48 anos, com uma viúva, e no testamento não, ele não deixou testamento, mas no atestado de óbito tem: deixa bens? Não. Não teve bens. Deixa testamento? Não. Apesar dele ter feito quando ele sofreu uma punição. Mas a senhora sabia que nós tivemos 5 generais presidentes. Não estou aqui fazendo defesa de ninguém, nada político, mas como ex-militar e amante da carreira verde-oliva, eu tenho que dizer, todos
todos os 5 ex-presidentes morreram pobres. Todos, os 5. Geisel deixou um apartamento para a mulher dele que estava sendo construído. Figueiredo teve que vender os cavalos que ele tinha para se sustentar no final da vida, e depois dos cavalos vendeu o sítio que ele tinha em Teresópolis para comprar um apartamento no Rio de Janeiro, que foi vendido pela filha outro dia em péssimo estado de conservação, a única coisa que ele deixou, e todos os outros. Agora, o grande erro deles foi realmente a questão da ditadura, porque você não pode sonegar isso. Sim, não é? Nós aqui, por exemplo, nós temos um grande segredo, que foi um grande segredo fechado a 7 chaves por alguns militares, que são os mortos do Araguaia. Sim, então esse foi o erro essencial. Sim, sim. Não é? Mas eu acho que nós chegamos a um ponto em que todo mundo tripudiou da pátria, e essa roubalheira realmente é uma coisa que nos envergonha muito. É o ponto nevrálgico. A parte humanística, a parte de guerrilha, a parte política, isso fica para outros níveis de discussão. Mas o que eu queria entrar no detalhe é que, assim, independente dos defeitos, dos erros, a parte honestidade de Cezedelo Correia, de Floriano, de Deodoro, de Garastazul Médici, de Figueiredo, de Geisel, de Humberto de Alencar Castelo Branco, dos grandes generais, né? A honestidade era o que corria no sangue. É verdade. E se hoje nós tivéssemos a honestidade imperando, eu tenho certeza que o nosso país, a literatura, a arte, a educação, a segurança, a habitação, nós seríamos mais felizes, teríamos menos desemprego, menos violência. Você vê os governadores daqui, por exemplo, o Guilhom, por exemplo, morreu muito pobre. Fernando Guilhom. Você vê, por exemplo, qual era o grande problema dos governadores? É fechar uma boate e se divertir? Eles eram acusados disso. Mas nenhum chupou o recurso da pátria. Nenhum foi sanguessuga, é um extremo de destruir e hoje, a pátria. por exemplo, essa notícia de hoje com relação à carne que se come, que se produz. Uma tristeza muito grande. É uma tristeza, por quê? Porque hoje os que pagam propina, os que são desonestos, eles não livram os remédios. Eles não livram as comidas. Muito bem. E você vê quem? Os grandes frigoríficos, os grandes fornecedores de comida para o país. E o que nós comemos hoje, 99% é industrializado. Exato. Então, como confiar? Um dia desse tinha sucos que tinha ácidos, tinha leite que tinha a contaminação, agora é a carne. Todo dia era mofo na lata o chocolate, aquele chocolate que matou uma criança, uma água com gás que a pessoa queimou todo o esôfago dela, teve que fazer uma cirurgia aqui em Belém do Pará. Então, assim, em que confiar? Né? Então a gente fica preocupado com isso, né? E voltando para a literatura, por exemplo, o nosso grande, imenso Dalcídio Jurandir, ele mostra a ganância dos fazendeiros do Marajó. Entendeu? O fazendeiro que bastava a menina ter 12 anos e ele dizia, é como se fosse assim, o lobo mau lambendo os beiços, não é? Que ele dizia, que ela já está colocando um peitinho para fora. Ele já ficava de olho. E eram grandes estupradores, não é? Meu Deus. Então você vê em que isso transformou o Marajó de hoje, e com o grande agravante enorme, que é essa circulação de droga em todo canto. Então, o Marajó, por exemplo, né, em que você lê as histórias e você lê sobre o trabalho que se fazem hoje para que a infância seja a infância, que as meninas, que aliás não são só meninas, são meninos também, sejam crianças, possam ser crianças. Não é? Então, você circula isso aí como um dos grandes males, é a ganância. E é também, às vezes, a nossa indiferença. E isso afeta a arte, afeta a literatura. Não sobra dinheiro para publicar, mas sobra dinheiro
para a corrupção, para tudo isso, mas para literatura, que pode ser o nosso alimento, que pode fazer uma criança sonhar, porque quando vai se ler, se sonha. Exato, né? Se viaja, parado, você consegue conhecer lugares, porque cada uma pessoa lê de um jeito, cada um interpreta, enxerga a história de uma maneira diferente. Então o livro, ele é milhões de histórias para cada ser humano diferente. Então assim, eu fico triste da literatura não ter o apoio maior que teria, né? Ter as artes de um modo geral. As artes, né? Você sabe de uma coisa? A grande falta das escolas, a música. A música também, sim. Porque a música, eu fui ninada, até grandona. Minha mãe, eu sei músicas que eu não sei nem de que tempo, a que tempo pertence. Então sempre ela ninou os filhos. Eu sempre ninei meus filhos porque eu acredito que é um grande... São as canções de ninar. Não, mas eles sabem, por exemplo, os meus dois eram do tempo dos Menudos. E eu dizia, não, você ouve esse lado dos Menudos, mas o outro você vai ouvir o Milton, porque nós só temos um gravador, só temos um aparelho de som. Então, eu fiz questão que eles soubessem tudo, mas não só. Eu tenho certeza que eu curei um problema de fala do meu segundo filho com ele não sabe que o seu dia é hoje, ele não sabe que o seu dia é hoje. Então eu fazia o sol, o céu forrado de veludas marinho, e eu dizia, bora, canta daqui que eu canto daqui. Ele foi treinando, foi falando, foi desenvolvendo a fala. Henrique, o Valdemar, como fonoaudiólogo, para poder tratar, foi forçando. Foi forçando, e ele, enquanto diziam, ele tem que ir no fono, eu dizia, eu vou cantar para ele. A senhora foi a fonoaudióloga dele, a senhora foi estimulando. Ele falou tarde, e quando ele falou, ele falava muito, Tati. Poxa, eu fico assim, muito feliz, nosso programa está acabando, muito obrigado por sua visita, vocês foram brindados por nossa professora Marília Tupiaçu. Eu fico muito feliz de ter presenteado vocês com a presença dela aqui, um poço de cultura, uma pessoa inigualável. Eu tenho repetido e vou falar para muita gente, estou muito feliz de tê-la conhecido, de ter podido conviver esses 2 programas com a senhora. Não perca o lançamento do livro sobre Cezedelo Correia, aprenda sobre esse grande homem e outros grandes homens, Felipe Patroni e outros que ela citou também. Um beijo no coração, até domingo que vem. Saúde e bem-estar com o Dr. Cleito Alencar. Boa tarde. Intervida traz um espaço diferenciado para melhor tratar da saúde da mulher. O Espaço Mulher é idealizado para oferecer o que há de melhor para você, mulher, com exames como ultrassonografia 3D e 4D, mamografia digital e densiometria óssea. Poderão ser realizados aqui mesmo, em nossa unidade, para seu maior conforto. Unidade Bosque Grão-Pará, Avenida Centenário 1052, Loja 55, Andar Térreo, Valdecães. Contato 91 3352 3120.